Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, sou eu. Muito boa tarde para você que está sintonizado na Central Brasileira de Notícias. São 4h04 da tarde desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. A partir de agora, vamos juntos até às 5 da tarde para falar bastante de esportes, para falar muito das coisas que estão acontecendo no cenário esportivo no Brasil e no mundo. Vamos lá, hein? Com mais um Arena no ar, o Arena que volta a dizer... Aquele programa diferentão, para você que está acostumado com outras coisas. O Arena é diferente. A gente vai fazer a resenha e, claro, que a gente vai falar também de alguns assuntos esportivos. Boa tarde para você, Antônio Lupe. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel. Boa tarde a você. Uma excelente terça-feira. E águas de São Pedro te abraçam de uma forma calorosa, né? Como é que está o clima aí, meu amigo? Verdade, eu esqueci de falar, né, que estamos direto de Água de São Pedro. Isso. É isso. Hoje o Arena para todo o país de Águas de São Pedro. Não é Água de São Pedro, é Águas de São Pedro. Já tomamos água da fonte termal aqui da cidade. Água fresquinha, cara. Tá mais gelada do que a água aqui. Não é essa água não, Bolacha. Não foi essa água aí, não. Foi água mesmo. Tá mais geladinha do que a água que nós temos aqui no News Truck. Muito boa a água aqui da cidade de Águas de São Pedro. Tá porque chovendo é o seguinte, aí, aqui tem tá São chovendo. Pedro. Não tá chovendo ainda não, tia. Tá só um pouquinho meio nublado, assim. Tá cheio de nuvem o céu. Sim. Mas não chega a chover, não. Mas tá quente. 36 graus neste momento em Águas de São Pedro. Então, como eu dizia, tem Águas de São Pedro e tem São Pedro. Nós estamos em Águas de São Pedro, tá bom? Sim. Bom, vamos lá. Seguindo com os boa tarde. Você já deu seu boa tarde, Lupe? Era só isso ou tinha mais alguma coisa? Não, eu só lembrei você mesmo para falar de onde você estava, mas agora é vida que segue feliz. Entendi. Você quer comandar o programa agora? Não, é porque acho que é importante lembrar onde vocês estão, porque, na verdade, Carlão fez uma lembrança. Nós estamos em Campinas, Águas de São Pedro, Argentina. Isso. E Valinhos ali. E Valinhos. Hoje é um programa cheio de fronteiras. Exatamente. Nós estamos em cada canto deste país. E fora dele também, né? Porque a Argentina não fica no Brasil, né? Às vezes não. Às vezes não. Boa tarde para você, meu caro Carlos de Freitas. Tudo bem, Carlão? Olá, grande Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Aliás, gostei da sua vestimenta, hein, Almeida? Aquela roupa de Deus, olha lá, Lupe, camisa de botãozinho e tal. Essa aqui tá velha já. É, sensacional, parabéns. Vamos lá, boa tarde, vamos fazer uma resenha boa aí. Não vejo a hora de ir pra piscina, isso sim. Você e Guarizo? Boa tarde. O Guarizo já foi. Você precisa ver, o Guarizo comprou uma sunga amarela, rapaz. Não entendi nada. Só o Guarizo. O Guarizo é o cara mais excêntrico que eu já vi da vida. E é um amarelo mostarda. Que coisa. Meu Deus. Não é nada bonita a cena, mas tudo bem. Boa tarde para você, Carlos Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Carlos Cabelo e William Cabela. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe. Olha, aqui pelos lados da IPTV
ali perto de Valinhos, forma-se um céu trevoso, diferente do sarcófago que brilha e reluz. O céu trevoso é quando ele tá meio nuviado, assim, cheio de nuvens? Eu diria que taciturno, sombrio, macabro. Que isso, hein? Sorumbático. Taciturno, enfim. É isso, o homem é o verdadeiro Aurélio. Taciturno é muito bom. Boa tarde, Fábio Scheibe. Como está o céu da Argentina? Está carrancudo assim como você, Fábio Scheibe? Tá chovendo aqui, viu, Eliel? Garoando, 14 graus no momento, muito frio aqui. Boa tarde a todos, ouvintes CBN. Estava garoando até agora há pouco. Você estava dormindo, né, Scheibe? Não, fui comer agora há pouco, né? Ou aquele bife gostoso, né? Uma carne gostosa. Chouriço? Chouriço. O brasileiro tá se dando bem aqui, né? Porque a moeda argentina não está muito valorizada. Então as coisas aqui estão até um pouco baratas perto do brasileiro, né? E o Verdão chegou já? Palmeiras embarcou agora há pouco lá de Sorocaba, né? Chega daqui a pouco aqui no Hotel Madeiro, em Porto Madeiro. Chega por volta das 7 horas da noite, o Palmeiras embarcando no avião da Leila Pereira rumo à Argentina. Mas fizeram a revisão dessa vez, né? Sorte ao verde. Parece que fizeram revisão, sim. Então tá bom. Ô, Lupe, qual que é a enquete do dia, Lupe? Hoje a enquete do dia, nós temos o Corinthians em campo, né? O Corinthians vai enfrentar o Fortaleza. Tem o dia do primo. Tem o dia do primo, hoje também é comemorado o dia do primo, mas não surgiu nenhuma ideia na nossa reunião de pauta que foi feita hoje exclusivamente eu e Carlão, porque todos faltaram. Mas a gente pode falar o palpitão do Timão. Palpitão do Timão. Quem vai se dar mal hoje, Fortaleza ou Corinthians? O que você acha, Eliel? Eu acho que nós vamos naufragar, mas... A vida é feita de altos e baixos, né? Dia do primo, dia da prima também hoje? Do primo e da prima. Legal. Então, pessoal, buzina aí. Se tá ouvindo a gente, buzina aí. Vamos ver se vão buzinar. Passou uma tracker aqui e falou que tava ouvindo. Quero ver buzinar, hein? Se você estiver ouvindo a gente aqui em São Pedro, ou Águas de São Pedro, traz uma água de cachoeira. Que tá quente aqui, hein? Tá bem quente. Bom, vamos lá. Falando em primo, nós podíamos pensar em alguma enquete com primo, né? Legal. Poderia ter. Vamos ver. Tudo bem, Thalita? Thalita tá aqui no estúdio hoje, falou que quer comentar sobre futebol, Antônio Lupe. Não vai dar certo, não. Você acha que não dá certo? Não, certeza eu tenho, mas vamos arriscar. Vocês, hein? Tudo bom? Boa tarde pra você, a Lupe, Carlão que tá aí no estúdio, e também Fábio. Aliás, Thalita, a sua mesa hoje ela foi esvaziada e a resenha da tarde ela foi feita ali, viu? Vou contar um segredinho de redação. Foi mesmo? Então conta pra gente. Minha mesa, então, foi retirada aí da redação, ao lado de vocês, né? Foi retirada já. O pessoal já começa a fazer a conjuntura. Vixe, menos um. Conheço Antônio Lupe, terrorista das redações. Manda aí mensagem pra gente no 991869070. Você vai dizer em relação ao Corinthians ou ao que você quiser nesta terça linda, tá bom? Manda aí, 991869070. Combinado? Ô, Antônio Lupe, o sarcófago, a música do dia. O sarcófago, para quem não sabe, ou ligou o rádio agora, pela primeira vez está ouvindo a CBN, ele mudou em relação ao início do programa, que foi lá em janeiro. O sarcófago ele ficou musical, ficou diferente, ficou gostoso de ouvir, ficou mais audiovisualmente falando, mais bonito. Porque o William Cabelo deu um trato no nosso sarcófago. E ele mergulhou nos arquivos da IPTV e resgatou um jogo que envolve o Guarani. E esse jogo que o William Cabelo separou com muito carinho, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Eita! Daniela Mercury. Ivete Sangalo. Muito bom, sou muito fã da Ivete. Aí, eu tenho o LP dessa música. Dá zero pra ele. Não, Bolacha, vamos corrigir. Todo mundo sabe que é uma brincadeira que a gente faz em relação ao artista que se apresenta aqui. Mas essa música, eu acho que ela foi tema de novela. Assim como essa mesma cantora teve o tema de novela da Indomada, Débora Blando, velho. Baita cantora, Débora Blando. É isso. Cada vez pior. Cada vez mais.
Bom, é o seguinte, então daqui a pouco, na reta final do nosso Arena, nós vamos desvendar qual foi o jogo que o William Cabelo separou. E para você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem do jogo que foi exibida na época, hein? Não saia daí, é sensacional. E olha só, uma revista, a 442, divulgou hoje a lista dos 100 melhores treinadores da história do futebol. E nós temos apenas 4 brasileiros nesta lista de 100 melhores. Sabe quem ficou em primeiro lugar, Carlão de Freitas? Quem, Eliam Almeida? Estou Alex curioso. Treinador treinador escocês. Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson, treinador número 1. Demorou Olha 300 só. anos pra ganhar um título. E o tal do Guardiola ficou apenas em 5º, hein, velho? Olha aí. Olha isso. E o brasileiro melhor colocado aparece apenas na 27ª colocação, Zagallo. Grande Lobo. Depois, 39º, Luiz Felipe Scolari. Ah, não, pelo amor de Deus. Se o Luiz Felipe Scolari tá atrás do Udo Lattek da Alemanha, do Vitor Maslov da Rússia, velho. Pô, o Filipão foi não. campeão de Copa e semifinalista, Mas né, você tem com o nome do Portugal. responsável de quem fez isso aí? O José Villalonga da Espanha à frente do Filipão. Ah, tá de para. sacanagem, né? Que isso, velho. Olha aqui, o Fábio Capello à frente do Zagallo. O que o Capello ganhou, velho? Cabelo? Ele faz o sarcófago, né? Cabelo tem história. Não, que isso, cara. O Carlo Ancelotti na frente do Zagallo, aí não dá, Não, Chay. em O termos de... dominador da seleção, pô. Em termos de conquista, o Zagallo é quase que ó concurso. Meu Deus do céu, o cara foi campeão como treinador, como supervisor, como jogador, realmente. Então, E se levarmos em conta como treinador, o Zagallo tem a Copa de 70, né? Em 94 ele era supervisor. e o Helênio... Deve pesar muito a atuação no futebol europeu, né? Desses treinadores. O futebol europeu, como a gente sabe, é o por primeiro isso, mundo do futebol. mas se né? fosse pesar nesse sentido, o Filipão tinha que estar melhor colocado, porque ele levou Portugal a uma campanha épica Semifinal. na Eurocopa. É verdade. Então ele tinha que estar melhor colocado. Isso aí tá com rolo. Não gosto desses rolos, não, hein? E o Lucha, Bom, apareceu o Lucha? Não, Luxemburgo não tá. Os 4 treinadores brasileiros que estão nessa lista: 27º Zagallo, 39º Luiz Felipe Scolari, 44º Tele Santana e o 55º Carlos Alberto Parreira. Parreira foi campeão de 94, treinando a seleção, né? Pois é, esses são os... O Zagallo, o Zagallo ainda tem o vice de 98, né? Só o Tele, desses aqui, só o Tele não foi campeão mundial, né? É. Só ele. Zagallo campeão mundial, Parreira campeão mundial e Felipe campeão. Isso. Santana não ficou com o título mundial. Bom, se considerar o Mundial do São Paulo, ele ficou, né? Diante daquele baita time do Milan. Então, também é levado em consideração o que ele fez com o São Paulo. Bom, 4h16, Lupe. Começa o programa aí, Lupe. Vamos lá, então, para você que está ouvindo o Arena, hoje um Arena cheio de cidades envolvidas, né? Aliás, eu cometi um erro, né? Falei que o jogo do sarcófago hoje é do Guarani, mas não, o jogo hoje é da Ponte Preta, mas enfim, são erros, pequenos deslizes. Que vale a música, o que vale a música, o que vale é o acervo, é o histórico que o William Cabelo separa com muito carinho. E é o seguinte, quem tá na técnica é ele, o nosso grande amigo de todo dia, Bolacha, que tá de visual novo. E no streaming, Daniel França. O Arena CBN está no ar. Sabe o som! Vai, Débora Blanc. CBN. Arena CBN. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Arroz branco tipo 1 saboroso, pacote 5 kg, R$19,80. Refrigerante Guaraná Antártica ou Pepsi PET 1,5 litro, R$3,79. Café tradicional ou extra forte 3 corações Paute ou a vácuo, 500 gramas, R$13,99. Ofertas válidas até 29 de setembro nas lojas Açaí de São Paulo, exceto Limeira. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se claretiano.edu.br.
Vem aí a 9ª edição da Semana de Negócios e Empreendedorismo promovida pela Associação Comercial de Campinas. Conteúdo sobre transformação digital, inovação e varejo de moda, além da maior rodada de negócios da região. 3, 4 e 5 de outubro, você terá uma programação completa junto a mais de 1.000 participantes. Confira a programação e garanta seu ingresso em www.semanane.com.br ou fale com a ASIC. SNE, o futuro dos negócios pela inovação. Com a nova estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto e a nova represa que breve será inaugurada, Cordeirópolis está localizada entre as principais rodovias do estado e se prepara para um crescimento sustentável e responsável com o meio ambiente. Novas creches, novo hospital e a construção do anel viário estão no cronograma de obras para os próximos meses. Invista em Cordeirópolis. Instale sua empresa aqui. Mais informações 19 3546 5566. Prefeitura de Cordeirópolis. Uma cidade em pleno desenvolvimento. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Para você que está sintonizado aqui na Central Brasileira de Notícias, 4h19. Tem mensagem chegando aí, Antônio Luperson? Tem sim, Eliel. O nosso grande amigo aqui, que sempre participa, ele não tem nome, é Manutenções aqui. Mas enfim. Corinthians vai naufragar hoje contra o Fortaleza. Tem jogo pela Copa Sul-Americana. Hoje é semifinal de Sul-Americana, hein, velho? É, tá achando que é pouca coisa? É louco. Não é não. Face to face, hein? Se juntar dá meio quilo. É. O Luiz... você acha que merecemos um face to face, Carlão? Eu acho que vale, hein? Eu acho que vale. E eu vou falar, vai ser surpreendente. Cara, eu prometi que eu não ia falar nada sobre isso, mas eu não me conformo, velho. Ai. Olha, eu vou falar a verdade. Quando o Cabelo chegou pra mim e falou assim: o Flamengo tem um bando de mimados no seu elenco, eu falei, Cabelo, nós não podemos falar isso de um jogador de futebol e tal. Mas, ó, eu vejo uma manchete aqui no Globo.com que diz o seguinte: jogadores do Flamengo se revoltam com a demora na demissão de Sampaoli. Eles estão pensando o quê? Que eles mandam no clube de regata Flamengo? É Flamengo, é isso? Eles acham que eles podem falar o que eles querem e a diretoria tem que acatar. Jogadores se revoltam com a demissão de Sampaoli. Vocês deixaram o Dorival Júnior embora. Vocês pediram o Vitor Pereira e depois deixaram embora. Agora veio o Sampaoli, antes era o Rogério Ceni. E aí, agora vocês se revoltam porque estão demorando para mudar? Flamengo, pelo amor de Deus. Eu não vou falar mais do Flamengo. Tite vem aí, hein, Eliel? Tite tá vindo aí. Sabe que o Tite é um cara que organizaria o Flamengo. A gente pode contestar os resultados em termos de seleção brasileira, não foram bons realmente nas últimas duas Copas, mas a equipe do Brasil ela era estruturada, ela tinha uma boa organização. Com relação ao Corinthians nem se fala então, né? Corinthians versão 2012, meu Deus do céu. Aí depois veio a segunda versão 2015, né, em que o Corinthians conquista o brasileiro de uma maneira, né, foi avassaladora. Então eu vejo, e o Tite é um cara muito sério, muito correto, não vem Marcos Braz com gracinha, Rodolfo Landim, Bruno Spindel. O Tite é um cara sério. E é um cara que, no meu modo de entender, talhado para organizar esse Flamengo. O Flamengo queria o Tite agora já, para a reta final de Campeonato Brasileiro. Outubro, né? E já fazendo a projeção ou fazendo a organização para 2024. O Tite ele prefere janeiro para começar o trabalho. A diretoria do Flamengo já queria o Tite para esta reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, se o Tite aceitar o convite,
É um outro tipo de trabalho, não é oba-oba, não. O Tite é um cara sério que tem condições de organizar esse Flamengo, sim. E o ouvinte, o Eliel pediu mensagens de áudio. O pessoal tá mandando, vamos ouvir. Alô, boa tarde, meus boa caros tarde. amigos da Arena Pra você que CBN. está Aqui curtindo quem fala é o Bahia. Neto do Campo Grande. Alô, Campo Grande! Olha, eu não torço pra ninguém, já falei uma vez aí, outras vezes também, em outras ocasiões. A gente tem ouvido. Mas, como sou cearense da capital do Ceará, Fortaleza, Boa. provavelmente o Fortaleza vai bater de 1-0 no Corinthians, o meu leão lá do PC, né? PC é um bairro lá, pra quem não conhece, tá, gente? É Fortaleza, pertinho ali da Parangaba ali, mais ou menos uns 10 quilômetros do centro de Fortaleza. Certo. Esse jogo aí vai ser provavelmente ou 1-0 ou empate. Esse é meu palpite de hoje para toda a galera aí da CBN, tá? E todos aqueles que escutam. Boa tarde a todos. Gostei do Boa Tarde a todos para quem escuta. Explicou, né? Ele explicou a região onde ele fica. Gostei, legal. Legal. Deu para imaginar toda a logística, né? Tem mais um, né, Bolacha? Boa tarde, galera do Arena, JP de Moraes. Gente, o que acontece com esse time do Guarani? Pô, não dá pra confiar. Sim. Parece Fiat 147. Quando você acha que tá tudo bem, o negócio para de funcionar. O que acontece, Carlão? Vem em mim, Série A. Dá para acreditar sim. O que aconteceu com o Guarani no último sábado, algo que faz parte também de uma campanha, né? O Guarani vinha numa crescente, vencendo os últimos jogos, vencendo e convencendo. Sim. Aí enfrentou o CRB, que está em ascensão dentro da Série B, numa semana especial para o torcedor regatiano, semana de aniversário, 111 anos do CRB. Então toda uma atmosfera foi instalada. E foi difícil para o Guarani, que não apresentou um bom futebol, mas nada que possa desestruturar o que está sendo montado pelo técnico Humberto Lousa. O Guarani tem 2 partidas em casa, 2 confrontos diretos. A vitória é essencial contra o Novo Horizontino, jogo difícil, jogo duro, e é essencial também contra o Vila Nova. Já estamos falando por vários momentos aqui que o acesso passa por estes 2 jogos. Eu acho que de 4 a 6 pontos são fundamentais para o Guarani continuar no caminho rumo à Série A. JP, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O assunto foi Flamengo, você viu como é que é a situação? Tá igual a nossa programação. Quando o Eliel chutou o balde para falar do Flamengo, caiu tudo, literalmente. Seria Marcos Braz. Seria Marcos Braz que estava monitorando nossas redes? Será que ele está ouvindo que nós estamos falando da situação do Mengo? Que coisa estranha, hein? Que coisa estranha, hein, William Cabelo? É estranho, mais estranho ainda, eu escutei alguns torcedores bugrinos comentando a situação do Guarani, no meu entendimento, assim, com um pessimismo exagerado, porque o Guarani não tem terra arrasada, não, pelo contrário, é o que o Carlão falou, esses fazer 6-4 pontos aí, o Guarani entra de vez no G4 e para mim, para não sair mais, então calma lá, torcida bugrina, um pouco mais de otimismo, não tem nada perdido, não. Agora, é um jogo, esse contra o Novo Horizontino é uma final, né? Chover no molhado, realmente, mas é um jogo importante. O Novo Horizontino venceu o ABC ontem, tem uma equipe forte, uma estrutura muito bem montada lá pela diretoria, um trabalho sólido comandado pelo técnico Eduardo Batista. Sábado é decisão, e até hoje no programa da manhã, no CBN Esportes, menos de 10 mil não dá para aceitar. O torcedor bugrino tem que ir ao Brinco de Ouro. Sábado, 5 horas da tarde, é jogo para lotar e ajudar o Bugrão nessa campanha aí. O Adriano Bonetti. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prestando serviço aqui, rodovia Santos Dumont está congestionada ali na região de Salto. Então, para você que está na Santos Dumont, muito cuidado aí, muita atenção no trânsito, porque o trânsito está intenso. Adriano Bonetti, obrigado, viu, Adriano, pela sua informação. Já alertamos aqui os nossos ouvintes passageiros que estão curtindo a CBN. Tem mensagem de texto chegando aqui também, tem muito áudio. Mande áudio pra gente, hein? 19 DDD 991869070. Qual será o placar de Corinthians e Fortaleza nesta noite de terça-feira gostosa? Vai chover, hein, Carlão? Espero que chova mesmo. É claro, né? Com muita tranquilidade. Pelo amor de Deus, aquele temporal que arrasa quarteirão, não. Mas precisa dar uma refrescada. Exatamente. Tá. Boa tarde. Depois do São Paulo ganhar do Flamengo, tudo é possível. Corinthians 2, Fluminense...
Não, mas não é o Fluminense. Ah, saiu errado. Corinthians 2, Fortaleza 1. É a opinião aqui do nosso grande amigo aqui, Washington, de Campinas. Obrigado, Washington. Será que ele é o compadre? Não sei, mas tudo é possível. O São Paulo fez por merecer, foi melhor que o Flamengo nas 2 partidas, principalmente no Maracanã. E o Corinthians tem condições sim de enfrentar o Fortaleza, de vencer o jogo, mas um duelo muito equilibrado. Ou seria o Washington? Aliás, o Washington Coração Valente foi homenageado hoje lá no Maracanã, na Calçada da Fama. Ele que é ídolo do Fluminense. E também aí o compadre Washington, que fez sucesso com o grupo Elchan, né? Tava mal de saúde aí, acho que recuperou, graças a Deus. O nosso jogão amanhã, hein, Carlão? Também Fluminense Internacional Maracanã. Jogaço. A Marcelo Alexandre, ele mandou a foto do painel do carro dele, tá marcando 37 graus, tá quente demais, hein? Se hidrate, beba água, protetor solar. Quem mandou mensagem aqui pra gente também foi a Célia. Primos são os primeiros amigos que conquistamos na vida. Normalmente na casa da avó. Ah, que linda mensagem. É verdade, tem razão. Que mensagem mal. Chorei por dentro. Buenas, quem mandou mensagem aqui foi o Emerson. O Emerson sempre participa. Tá chegando muito áudio, tá chegando muita mensagem, mas é o seguinte, hein? 4h28, daqui a pouco tem um palpitão da galera, porque hoje tem Corinthians. Amanhã, como o Fábio Scheib disse, tem o Inter e Fluminense. Na quinta tem o Palmeiras. Fábio Scheib chegou antes de todo mundo para garantir o lugar, até porque é aquele ditado, né? Passarinho que chega antes bebe água limpa. A torcida do Verdão já está em Buenos Aires, Fabião? Tem encontrado muitos palmeirenses aí ou tá tranquilo? A partir de hoje eu comecei a encontrar bastante gente nas ruas aí, muita gente atrás de ingresso ainda, viu, Carla? Muita gente veio para cá sem ingresso também. Vão tentar buscar alguma coisa. No mercado paralelo aí, ingresso sendo vendido a cerca de R$2.000. O problema é que não se sabe se é verdadeiro ou não, né? Esse pessoal que ficou sem ingresso acabou fechando a viagem antes, teve esse problema com os ingressos, né? Que o Boca Juniors deu apenas 2.000 entradas para a torcida visitante, assim como vai ser aí no Allianz Parque também no jogo da volta. Então, 2.000 palmeirenses, mas parece que tem mais já. A cidade está cheia de camisetas e moletons verdes pela cidade, jaqueta verde, muito palmeirense andando pela cidade, pelo centro aqui de Buenos Aires. A gente recebe a mensagem aqui do Hudson Ruiz, ouvindo a CBN, 39 graus. Nossa. Na Washington Luiz, que tá travada. Perto de casa lá, hein? Washington Luiz travada, hein? Washington Luiz tá travada. Não, Washington Luiz é a rodovia, né? Rodovia. Não é a avenida aqui em Campinas, não. Obrigado pela mensagem, Hudson Ruiz. Nome bonito. Hudson, grande volante, jogou no São Paulo, né? O Hudson. Ontem a gente jogou no Botafogo, verdade. Valeu, Hudson, tamo junto. Quem mandou mensagem pra gente também, lá em Americana, hein? Terra do Cabela. Quantos graus? Tá, vamos ver aqui, não tá marcando. 41! Ô, louco! 41 graus em Americana. Tá quente demais. Boa tarde, Adilson de Limeira. Precisa fazer o sarcófago. Ah lá, essa é pra você, hein, Cabelo? Opa. Precisa fazer o sarcófago de grandes clássicos. Boa. Só times de Campinas vocês mesmos acertam. Na verdade, assim, existe um esquema de corrupção gigante, né, no sarcófago, envolvendo Eliel e Carlão. Mas a gente... Uma boa ideia. Não, a gente vai... Em breve haverá mudanças. É o Pyong ali, Guarizo? Ah, nosso menino voltou. Chama ele lá para participar aqui com a gente, ó. Olha, rapaz, o Pyong Lee tava aqui, ó. Tá no ar, hein? Eu tô vendo aqui, eu tô sabendo. Fica tranquilo. Que legal, hein? Você foi hein? falar do Flamengo, o que você arrumou? Nunca mais eu falei que eu não falo mais do Flamengo. Olha o que chegou aí, Guarizo. Aqui, ó. Na caminhonetinha aí. Pyong Lee, o quê? Olha o que chegou ali, Guarizo. Rapaz, não falo mais do Flamengo. A partir de agora, fui falar do Flamengo, caiu tudo. Esse Marco Guarizo derrubou o News Truck da CBN. Né? Sempre desligado. Então, o problema é que o Guarizo ligou o ar-condicionado dessa vez e caiu tudo aqui. Não vamos chutar ninguém, não. Para com isso. Ô, Lupe, você disse aí há pouco do Hudson, você só esqueceu de dizer que ele era jogador de condomínio, né? Não, o Hudson não é de condomínio, não. Bom jogador. O Hudson é bom jogador. O Hudson, Rodrigo Caio. Tá cutucando. Tá cutucando. Você tá cutucando a onça com a vara curta. Ele some, depois aparece. O bolo. Eu tô ouvindo vocês, só isso. Me avisa aí, Bolacha, a hora que chegar o repórter CBN. Só isso também.
Aliás, Bolachinha, o Lupe já chamou a atenção. Eliel, você precisa observar o visu do homem. Sensacional. Gostei do novo visual de Eduardo Rodrigues. Do Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha. Visual Tira novo. uma foto aí e me manda uma foto de agora. Sensacional. Tira uma foto de agora e me manda. Deve estar bonito, hein? Deve estar muito. Ele tá soltinho, né? Ele tá soltinho. Tá se preparando pro dia 2, né? Todo mundo. Tá tomando um banho de beleza. 4h32 e os ouvintes estão dizendo o quê, Antônio Lupe? Tem muita gente mandando aqui a temperatura da onde eles estão, muito quente aqui na região de Campinas. E quem mandou mensagem pra gente foi o... Como é que ele chama aqui? Deixa eu pegar. O Marcelo Pinheiro. Ele tá mandando uma foto de uma chuva intensa em Porto Alegre, né? O sinal de alerta tá ligado. Região de Fábio Scheib, lá em Buenos Então a Aires. gente tem que tomar cuidado aí, na casa da irmã dele, essa chuva que já atingiu aí, triste as notícias que chegam lá do sul do país. E mandar um abraço também aqui pro Maicon Diego Nunes de Freitas. É teu parente? Não tenho parente. 40 graus aí na Anhanguera, viu, Eliel? Tá quente demais. E São Pedro, tá quente ou tá ok? Agora tá mais ou menos, mas a dúvida é, esses 40 graus aí é a temperatura da pista ou é a temperatura mesmo do ambiente? Temperatura ambiente, ó, 38 graus. Outro ouvinte acabou mandando aqui, quem que foi a mensagem? O Ricardo, palmeirense, ó, família toda palmeirense. Ricardo mandou mensagem, 38 graus. Qual seria a temperatura lá no Ninho do Urubu agora, Carlão? Ah, temperatura muito alta, aliás... Acho que já vai ser oficializada aí a saída do Jorge Sampaoli. Você tocou no assunto dos jogadores, né? Mimados, uma barbaridade. Mas essa política, ela foi criada justamente pela diretoria do Flamengo, que deu muito poder a esse pessoal. Muita gente falava da famosa geração 85, né? Com Diego Alves, com Diego Ribas, com Felipe Luiz. Carlão, nós vamos continuar já com essa vamos discussão. Antes, vamos para o repórter CBN. É só falar do Flamengo que dá um jeito, né? Mas enfim. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. A ministra Rosa Weber afirmou estar em um verdadeiro mar de emoções ao presidir a última sessão à frente do Conselho Nacional de Justiça. A ministra deixará o comando do colegiado e do Supremo Tribunal Federal nesta semana. No lugar, assumirá o ministro Luiz Roberto Barroso. Rosa Weber também está prestes a completar 75 anos, quando é obrigada a se aposentar das atividades da Suprema Corte. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a indicação do medicamento Wegovy da farmacêutica Novo Nordisk para tratamento de obesidade em crianças e adolescentes. Em janeiro, o remédio, que é administrado por meio de uma injeção semanal, recebeu aval para uso no Brasil em adultos. Agora a autorização foi estendida para o tratamento a partir de 12 anos. O ex-BBB Diego Alemão, preso por porte ilegal de arma na madrugada de hoje, foi internado em uma clínica de reabilitação. O campeão da edição de número 7 do programa Big Brother Brasil foi detido com um revólver calibre 32 que tinha 2 munições no tambor e mais 6 em uma cartucheira. Diego Alemão foi liberado após pagar fiança de R$ 4.000. Ele alegou que estava armado porque é ameaçado. A neta do líder sul-africano na luta anti-apartheid, Nelson Mandela, Zoleka Mandela, morreu aos 43 anos após anos de tratamento contra um câncer. A família disse que exames recentes revelaram um processo significativo do câncer que afetou quadril, fígado, pulmão, pelve, cérebro e medula espinhal. Desde 2011, ela relatava a rotina de tratamento contra o câncer nas redes sociais. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. News Truck CBN Campinas. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h37. É o Mário Quintino que tá comigo. Você tá de camisa social ou de polo, Mário?
Eu estou de polo, Eliel, uma polo azul. Bom. Tom um pouco mais escuro do que a sua. É que eu achei que você tava de social, aí eu ia achar que nós tinha alguma coisa mesmo, porque até o dia que eu venho de camisa, você vinha de camisa. Mas enfim, né? Vamos falar dos assuntos das estradas, porque o Lupe disse que os ouvintes estão mandando aí muita mensagem de que a Anhanguera está com 40 graus, cara. Então essa intensidade toda de calor aí gera aquele incômodo do motorista que quer sair logo da pista, né? Pois é, inclusive, Eliel, a gente está acompanhando uma situação na rodovia Anhanguera que começou ainda durante a manhã e ainda tem reflexo agora à tarde, que foi um tombamento de uma carreta na altura de Cajamar. Ainda tem um trabalho acontecendo para quem sai ali da capital paulista, sai de Cajamar, vem em direção de Campinas. Nesse momento, segundo a concessionária que administra a rodovia Anhanguera, ainda tem lentidão ali no trecho, ainda há um trabalho acontecendo e são pelo menos 10 quilômetros de lentidão. Então, quem está saindo da capital, vindo em direção de Campinas, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, exatamente por conta aí desse acidente. Essa carreta, ela estava carregada com uma carga de madeira, então está acontecendo um trabalho ali de transbordo da carga e depois vai ser feita, então, a retirada dessa carreta. Para quem vai em direção de São Paulo, a Bandeirantes também é o melhor caminho. Na rodovia Anhanguera já tem um trecho com lentidão em Jundiaí, que a gente costuma já registrar também à altura do quilômetro 61. Os nossos ouvintes falaram também da situação da rodovia SP-75, que aqui no trecho de Campinas é conhecida como Santos Dumont. A SP-75, altura de Salto, tem lentidão para quem sai de Salto, vem em direção de Indaiatuba. Atenção aí nesse trecho, e também em Indaiatuba, a rodovia Santos Dumont já tem movimentação intensa nos dois sentidos. Siga aí com a atenção. Eliel. Pro ouvinte que tá vindo de Salto, então, não tem escapatória. Não adianta querer dar um pulo, tem que esperar, porque a coisa tá parada lá e o trânsito tá devagar. Daqui a pouco, dentro do ponto final, o Mário Quintino vai atualizar pra gente como ficou a situação. Obrigado, Mário. Até mais. Até mais. Nomad, a conta global com dólar comercial. Taxas muito mais baratas que os bancos tradicionais e cartão aceito em mais de 180 países. Baixe o app e abra sua conta. Nomad, a conta de quem é do mundo. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 1933441200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção brasileira de vôlei masculino começa sua busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 a partir de sábado, dia 30. O Brasil estreia contra o Catar, jogo marcado para as 10 horas da manhã. O Brasil vai jogar em casa. A sede da seleção brasileira é no Rio de Janeiro. Outras duas sedes recebem também o pré-olímpico, Japão e China. Lembrando que o Brasil precisa ficar aí na primeira ou na segunda colocação do seu grupo para conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. Venha molhar as palavras no Gio Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Arena CBN.
São 4 horas e 42 minutos, de volta aqui com o nosso Arena CBN. Durante a informação que você trouxe há pouco, na hora do vôlei, viu, o Antônio Lupe, um cidadão que está aqui do meu lado perguntou 4 vezes: sua? Seu? Meu? Você já entendeu, né? Mas são palavras que nós precisamos usar assim no dia a dia em algumas ocasiões. Por exemplo, nesse caso. Mas eu acho que ele se incomoda um pouco com isso. Mas é a vida que segue. Ele não gosta muito, não. Assim, ó. Ele outro dia falou: não seja literal. Toca o barco. Ele é o nosso tiozão da Suquita, tá demais hoje. 4h43. Vocês querem um cara a cara, é? Eu quero cara a cara, quero cara a cara. E vai ser surpreendente. Você pode, então, pedir ao Bolacha pra dar aquela soltada pra gente? Bolacha, solta pra gente. Cara a cara do Arena. Melhor estilo Billy the Kid. Você é o único, Cabelo, que quando eu faço essa referência aqui, vai lembrar de quem é o Billy the Kid. E eles não sabem de quem eu tô falando. Não, o pessoal não lembra não, mas sempre relembrar também é viver, como diria o Não outro. parece essa trilha? Não parece que ele tá começando o filme dele, cara? Parece. Muito emblemático, inclusive. Puxação de saco, hein, Cabelo? Ô, Shaibe, acorda, Shaibe. Acorda, Fábio. Tô aqui acordado, tô aqui, pô. Pô, o Fábio Shaibe tá dormindo. A noite deve ter sido gigante. Muito tangue, muita flor, né? Muita coisa. Olha aí como o rapaz tá. A lua virou sol, Eliel. Parou de fazer academia, tá inchado o bicho, hein? Parecendo um sapo. Vamos lá. Cara a cara, o famoso face to face. Vambora. Podemos? Podemos. Vai. Futebol é momento. Momento. Deixar isso bem claro. Sim. Goleiro. Cássio, vai escrevendo aí o time, Lupe. Ok. Cássio ou João Ricardo? Começa com você, Carlão de Freitas. Cássio. Volto a dizer, futebol é momento. E em todos os momentos eu votaria no Cássio. Mas vamos lá. Antônio Lupe. Eu voto em Cássio, goleiro do Corinthians. Cabelo. Cássio. Shaibe. No maior jogador da história corintiana, Cássio. Nossa, que declaração de amor. Cuidado, hein? Você tá em território aí bem hostil pra fazer essa A declaração. galera verde tá chegando aí. Lateral direito. Tinga. O Tinga tava? Não, eu te engatei. Tinga e o Fagner. Lupe. Eu vou no Tinga. Carlão. Olha, levando em consideração a frase que o futebol é momento, eu vou no Tinga, embora o Fagner seja mais jogador, mas futebol é de hoje que a gente fala, então Tinga. Ele não tem noção das coisas que ele fala, velho. Eu vou no Sixers, ele complica. Eu vou de Fagner. Agora eu quero ver. Vai empatar e jogar pra mim ou vai no Tinga, Shaibe? Não, eu vou no Tinga também. Tinga. Tinga venceu. O Cássio e Tinga até agora, tá, o Lupe? Vamos pro próximo. O Lupe tá passando mal até agora. Ai, vamos lá. Zagueiros. Como diria Oscar Ulisses, Gil, o mais seguro do Brasil, ou Brites? Começo com você, Cabelo. Eu vou de Gil. Boa escolha. Fábio Shaibe. Gil. Carlão de Freitas. Gil. Antônio Lupe. Vamos de Gil também, fez um gol aí recentemente, né? Vamos de Gil. Lucas Veríssimo ou Tite? Shaibe. Tite. Cabelo. Lucas Veríssimo. Lupe. Tite.
Carlão de Freitas. Lucas Veríssimo. Sobrou pra você. Empatou? Uhum. Eu vou no Lucas Veríssimo, porque eu não gosto do Tite, treinou mal a seleção, sofremos com ele. Então eu vou no Lucas Veríssimo. Certo. Pronto, eu faço. Fábio Santos ou Bruno Pacheco? Essa é dura também, hein, Carlão? É verdade, Bruno Pacheco jogou no Guarani, tá? Ai, velho. Fábio Santos. Lupe. Pacheco. Carlão de Freitas, já foi. Chaibe. Pacheco. E aí, Cabelo? Fábio Santos. Ih, de novo, velho. Pô, os caras estão... Bom, como eu fui no Lucas Veríssimo e é do Corinthians, eu vou num agora do Fortaleza. Bruno Pacheco. Boa. Pronto. Fechou. Temos o Bruno Pacheco como Então vencedor. temos a defesa fechada. Primeiro volante. Gabriel Moscardo ou Caio Alexandre? Para você primeiro. Carlão. Olha, o Moscardo está em evolução, vai render, vai dar fruto. Mas hoje o Caio Alexandre, mais experiente, talhado para um jogo desse. Cabelo. Ai, boa. Ai, que difícil, hein? Mas eu... Caio Alexandre. Caio Alexandre, 2 votos. Não, Carlão já foi, tem o Chaibe e o Lupe. Então vai, vamos com você. Lupe, então, vota aí. O Caio Alexandre ou Gabriel Moscardo? Caio Alexandre. Chaibe. Moscardo. Bom jogador corintiano. Vou dar um voto de confiança mesmo. 3-1 pro Caio Alexandre, correto? Correto. Então nós temos agora o segundo volante. Exato. Maicon, do Corinthians, ou Zé Wellington, do Fortaleza. Começo com você, Lupe. Zé Wellington. Olha, voto polêmico, hein, Cabelo? Quero o seu. Não, eu também tô nessa. Zé Wellington. Eita, Chaibe. José Wellington. Não, é Zé Wellington. É esse daí mesmo, Zé Wellington. Tá numa vontade, hein? Vai, Carlão, só pra fechar a tampa. Fechou, então vamos de Zé Wellington. 4-0 pro Zé Wellington. Agora que... essa é fácil, não precisa nem votar. Renato Augusto ou Pochettino? Carlão. Renato Augusto. Cabelo. Renato Augusto. Chaibe. Também, Renato Augusto. Lupe. Renato Augusto. Então fechamos o nosso meio-campo com o Renato Augusto. Primeiro atacante. Deu B.O. no último voto que nós demos nesse cara aqui, hein? Matias Rojas ou Guilherme? Olha. Começa com você, Lupe. Para desespero do ouvinte. Do São Paulo. Rojas. São Paulino ficou desesperado. Carlão. Cara, o Rojas ainda não desabrochou, né? O Guilherme, ele é importante no esquema do Vojvoda, puxador de contragolpe, e hoje vai ser essencial. Eu vou de Guilherme. Empatou, hein, Cabelo? Vai você aí. Eu vou de Guilherme também. Momento melhor. E aí, Chaibe? Também gosto do futebol do Guilherme. Vou de Guilherme. Então nós temos o Guilherme vencendo o Rojas. Mas eu fui coerente com o meu voto da outra vez, né? Tá inconformado. Como que a gente votou no Rojas contra o Rodrigo Nestor e não... Tá, uma hora dessa ele bateu o carro. Até hoje ele Olha lembra. só, Marinho, o grande Marinho ou Wesley? Vamos com você começando, Carlão. Marinho, né? Marinho fez um bom jogo contra o São Paulo, vive um momento importante. O Wesley é bom jogador, mas hoje o Marinho tá melhor. Chaibe. O Rei da América 2020, Marinho. Cabelo. Marinho. Lupe. Marinho. Então nós temos 4 votos pro Marinho. Agora vai ser mais uma vitória do Fortaleza, hein, gente? Ó, Yuri, Alberto ou Lutero? Começa com você, Lupe. Lutero. Carlão.
É, Lucheiro, né? Yuri, a bola tá batendo muito na canela, né? Lucheiro. Cabelo. Lucheiro. Não, vamos agora mudar. Em termos de beleza, Shaibi, Lucheiro ou Yuri Alberto? Yuri Alberto, claro, né? Yuri Alberto, galã, bonitão. Opa, calma. Oxe, Cara, só no Yuri. Não empolga. Não empolga não, pelo amor de Deus. Calma. Foi só uma brincadeira, Fabião. É verdade. O ouvinte mandou aqui Lucheiro ou Cone Alberto. Não, é Yuri Alberto. Muito bom jogador. Um belo jogador, né, Shaibi? Bela. Uma vontade de Nossa, tá monossilábico, né? Tá no anhaco. Ele tá fazendo um programa só com onomatopeias. Sim. Aqui chega atrasado, delay. Falta o treineiro, hein? Falta o treineiro. 8 garrafas de vinho, fora o... Enfim, vamos lá. Vanderlei Luxemburgo, projeto, o Pô fechou? Ou você vai no Abel Ferreira? Antônio Lupe. Eu vou no Voivoda. Ah, é o Voivoda, né? Eu confundi, achei que era o Abel. Eu só não sei escrever o nome dele, mas... Ah, nossa, é Voivoda. Voivoda. E aí, Lupe, já foi no Voivoda, Carlão? O momento é do Voivoda. Cabelo. Voivoda. Shaibi. Voivoda, argentino. Queria ver ele comandando um grande time brasileiro também. Não menosprezando Fortaleza, mas em um grande centro do futebol brasileiro. Um cara que tem muito futuro. Voivoda. Perfeito. E assim nós temos o time, Lupe. Com Cássio no gol, Corinthians. O Tinga tá na lista. Tinga, Fortaleza. Gil e Lucas Veríssimo, do Corinthians. E Bruno Pacheco, do Fortaleza. Meio campo, Caio Alexandre, do Fortaleza. Zé Wellington, do Fortaleza. E Renato Augusto, do Corinthians. Ataque, Guilherme, do Fortaleza. Marinho, do Fortaleza. E Lucheiro, do Fortaleza. 7-4, Fortaleza. Nossa. E tem o treinador também, né? Exato. Voivoda do Fortaleza. Caramba, hein? Então Fortaleza atropelou o Corinthians. Cara do Arena. E isso retrata o quê? Que hoje o Corinthians faz um 5-0 no Fortaleza e amanhã a gente fica com essa cara de tonto aqui no programa. O São Paulino vai mas deitar. A cara de tonto nós temos sempre. Isso aí não muda nada. Bom, vamos lá. Quem ganha o jogo? Carlão de Freitas. Quem ganha hoje, mesmo diante deste placar aqui no nosso face-to-face, Corinthians. Quem ganha, Capelo? Corinthians. Quem ganha, Shaibi? Hoje é empate 1-1 na Quem Neoquímica ganha Arena. o jogo, meu caro Antônio Lupe? Fortaleza 2, Corinthians 1. Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Leão hoje na Neoquímica Arena. Aí, cara. Nada tira a vitória do Fortaleza diante do Corinthians no jogo de hoje. Combinado? 4h55, a gente tem um intervalo para fazer, depois tem o Sacoff com a música da Débora Blanda, a gente volta já. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport com super desconto para CNPJ e produtor rural. É isso mesmo, Discovery Sport com super desconto para CNPJ e produtor rural. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira 770, telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. News Truck CBN Campinas. São 4 horas e 56 minutos de volta do News Truck CBN Campinas para ele, sarcófago do dia, Lupe. Abre pra gente, Bolacha. E ele separou um jogo incrível. O William Cabelo mergulhou nos arquivos da IPTV e trouxe um jogo da Ponte Preta. Ô, Cabelo, quem era o adversário? O São João de Araras. Opa, que voltou agora pra Série A3, Verdade. hein? Viva Araras! Opa, Araras te abraça. Araras nos abraça. Abraçam várias Araras. Ô, Cabelo, e qual que era o jogador da Ponte? Marcelo Prates. E um do União? Alexandre. E aí, Chaipe? Ano do jogo? 1989. 89, Eliel Almeida. Não, mas você não vai colocar o VT primeiro? O VT ajuda a gente, cara. Não. Olha só. Não, mas você tá mudando a regra do programa agora? Tem que colocar, pô. Porque se você coloca o VT, a gente vai saber que o jogo foi lançado em 92, velho. Matou, Toda né? vez é isso. Você vai pra qual palpite mesmo? 92. E você não pode repetir, Carlão? Então, porque 91, Marcelo Prates, Alexandre do União e Alexandre Cenourinha aqui de Campinas. Não pode repetir. Não. São regras que São surgem a regras. cada dia. Então vai, 91, embora acho que o Eliel deva ser o vencedor. Vamos com a reportagem do jogo para você que está vendo o programa pelo YouTube com imagens. Roda, Bolacha. Ponte Preta e União São João fizeram um jogo movimentado hoje à tarde em Campinas. E é o time de Araras que sai na frente. No contra-ataque, Alexandre tenta enfiar para a esquerdinha. Roberto Teixeira corta e a bola sobra limpa para Israel, que bate cruzado na saída de Anselmo. União 1-0. A Ponte Preta empata aos 46 minutos. Anderson cava falta na entrada da área. Ele mesmo cobra rasteiro no canto, sem defesa para Maurício. 1-1. No segundo tempo, o União faz mais um. Falta pela direita. Edinho cobra. A zaga não sobe, o goleiro não sai e esquerdinha completa. 2-1 União. A Ponte empata novamente no final do jogo. Gersinho entra na área e tenta o chute. A bola bate no zagueiro e o árbitro Mário Eugênio Bismarck marca pênalti. Jusemar cobra e empata o jogo. Final Ponte 2, União São João também 2. De William Cabelo. Parece Cabelo, a narração alguém do acertou? Cabelo isso aí, hein, velho? Como é que é? Parece a voz do Cabelo. Não. O repórter, no caso, Raul Dias Filho. Opa, grande Raul. E alguém acertou, Cabelo? Acertou. Quem? Ele tá demais. Tá acertando mais que Obrigado. Eliel Almeida. Ô, louco. Ah, que sorte a minha, hein, gente? Poxa, Faz o seguinte, demais. Ô, Cabelo, fala a ficha técnica do jogo aí que eu tô nervoso, cara. Vamos lá. Ponte Preta 2, União São João 2, 26 de setembro de 92. A ponte de Anselmo, Roberto Teixeira, Gilson Jader, Márcio e Branco, Zé Ricardo, Marcelo Prates, depois Jusemar, Anderson e Valdecir, depois Gersinho, Alexandre Alves e Ciro do técnico Vanderlei Luxemburgo. União São João de Maurício, Edinho, depois César, Fabinho, Vinícius e Rossi, Odair, Alexandre e Glauco, na frente, Israel, Osias e esquerdinha do técnico Jair Pserni. Boa! Timaço, União, hein? O Branco tava nesse time aí, Cabelo? Mas não é o Branco Tetra, não. É o outro Branco. Da turma, né? Não. Mas é aquele que jogava com o Kiko ou não? O Zinho não tava. O Zinho tava? Não. Não. O Lindo tava. 5 horas e 1 minuto, vamos indo embora. Daqui a pouco tem o jogo do Corinthians aqui na Central Brasileira de Notícias. A partir das 9h30 da noite, a bola rola com a transmissão do Corinthians contra o Fortaleza. Você acompanha tudo aqui na CBN. Vamos embora, direto de Águas de São Pedro, da Argentina e também de Valinhos e, claro, da grande Campinas, na região metropolitana de Campinas, para o mundo. O nosso Arena desta quinta-feira, 26 de setembro de 2023, vai ficando por aqui. Lembrando que hoje é terça, com cara de quinta, que a gente já quer encerrar a semana, mas ainda é terça. Vamos manter na terça-feira. Que sede, hein? Tá bom.
Você vai tentando enganar o cérebro de qualquer jeito, entendeu, Carlão? Entendi, claro que Você vai entendi. tentando se convencer. Você vai tentando mostrar pro cérebro que já dá, já pode, já tá Falta liberado. falta pouco. Vamos embora. Valeu. Já pode ir, Bolacha, ou não? Vai. Mais um pouquinho. Eu acho que ele não quer. Tem mais um pouco ainda? Eu posso mandar um abraço aqui pra rapaziada que participou? Vai! Vamos lá! Mandar um abraço aqui pro Ricardo, que mandou mensagem pra gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Márcia. Opa, Marcon! Ela está ressaltando pra gente ir ao bar onde ela indicou naquele dia do radialista, Sexta-feira. lá em Barão Geraldo. Ela novamente fez o convite pra gente comparecer nesse belo estabelecimento comercial. O Gustavo também mandou mensagem. Tá lá no Unimart. Agora acabou, Eliel. Foi! Um grande beijo pra vocês. A Central Brasileira de Notícias volta com o Arena. Jesus, amanhã, hein? Amanhã estamos de volta. Valeu, tchau, gente. Repórter CBN. Oferecimento Perplan. Chegamos para construir grandes momentos com você. Acesse Perplan.